Olá, raio de sol! Como está você? Está bem? Está se cuidando? Está usando máscara? Hoje eu vim falar de um assunto muito importante para vocês. Mais um daqueles a escola deveria te ensinar, mas não te ensinou. Hoje eu vou falar para vocês sobre o nutricídio e o Dr. Laila O África. Você sabe o que é nutricídio? Você sofre de nutricídio? Calma, eu vou contar tudo para você aqui nesse canal, o canal Azingeri. Mas antes, aquele recadinho de sempre. Se inscreva nesse canal, ative o sininho, manda esse vídeo para alguém que você acha que faz sentido esse conteúdo, me siga nas redes, vem pro clube de membros do canal Azingeri na plataforma Apoie-se e vem também para as lives de terça-feira às 8 horas da manhã. Então se inscreve, vai, e me ajude a furar bolhas. Conheça os meus cursos, tem um aqui na descrição para você vir estudar comigo. Lembrando que aqui o canal Azingeri é um lugar de acendimento solar pelo conhecimento pluriversal. Então, a vinheta. Tudo para acender o seu som. Como anda a sua alimentação? Nós somos o que nós comemos? Você sabe o que é nutricídio? Para começar esse papo, eu vou trazer aqui o Dr. Laila O África. Laila O África é um intelectual afro-americano falecido em 2020. Ele é médico e trabalhava a cura pela alimentação com uma base de alimentação natural, pensando um retorno de Sankofa, né? Ou seja, em buscar nas alimentações dos nossos ancestrais padrões de saúde alimentar que podem ser utilizados hoje na diáspora. Laila O África é autor de 2 livros interessantíssimos, mas que ainda não tem tradução para o português. Saúde Holística Africana, uma obra em que resgata essa saúde africana com base na integralidade do ser, e Nutricídio, a destruição nutricional da população negra, que é a obra base que eu vou utilizar hoje para essa conversa com vocês. Importante dizer que Laila O África, ele vai até os papiros queméticos, os papiros lá da região do Egito Antigo, da Era Clássica, antes de Jesus Cristo, para poder recolher uma experiência de saúde alimentar da base dos africanos ancestrais, pré-encontro com o sistema ocidental. Então ele vai a papiros como o papiro de Berlim e o papiro de Ebers para poder entender como é que os africanos imemoriais da antiguidade clássica africana, eles se alimentavam. Será que eles eram vegetarianos? Será que eles comiam carne? Será que eles se alimentavam de grãos? Qual era o impacto dessa alimentação no corpo e na saúde daquelas pessoas? Tudo isso Laila O África foi pesquisar e de alguma forma ele vai recuperar os ensinamentos das escolas medicinais de Imhotep. Interessante que nas pesquisas do Laila O África, ele aponta algumas apropriações culturais e de saberes ocidentais, como por exemplo, os florais de Bach. Mas se você quiser saber sobre isso, deixa um comentário que eu vou preparar um vídeo só para isso, para explicar essa apropriação do Ocidente a esse conhecimento que é núbio, ou seja, cuxita. Então, de maneira geral, Laila O África vai entender que os povos queméticos, os povos cuxitas e os povos da antiguidade africana tinham uma alimentação extremamente natural, baseada em grãos como sorgo, que eu falei no último vídeo sobre Wangari Maathai. Vou deixar aqui para vocês assistirem depois desse aqui. E de maneira geral, ele vai passar a sua vida inteira defendendo que os africanos e os afrodiaspóricos, a população negra em geral, precisa ter uma alimentação baseada na alcalinidade e também na dieta natural, sem transgênicos e sem hibridismos. Isso sem falar nos agrotóxicos, né? E foi assim, com esse resgate à antiguidade africana antiga. Antiguidade africana antiga. E foi assim, com esse resgate à tradição e ao conhecimento africano, sobretudo da antiguidade clássica, que Laila O África chegou ao conceito de nutricídio. Então, afinal, o que é nutricídio? Nutricídio é basicamente a destruição alimentar da população negra. Ou seja, é a introdução de uma dieta alimentar colonizada, em que você tem a farinha, o sal, o açúcar, como alimentos introduzidos pela colonização
e que fazem um mal tremendo para os corpos das pessoas negras. A gente não pode esquecer que nós somos a população mais diabética e mais hipertensa do planeta, não é mesmo? Então, basicamente, o nutricídio vai dizer que é essa morte alimentar, esse genocídio alimentar que a população negra sofre por conta do excesso de agrotóxicos, o excesso de farinha branca, açúcar branco, sal refinado, mas também o excesso de ultraprocessados. E isso está diretamente ligado à pobreza. Quanto mais pobre você é, menor vai ser o acesso a alimentos naturais e saudáveis. Isso se chama deserto alimentar, que eu também já expliquei lá no vídeo da Wangari Maathai. Mas basicamente, desertos alimentares é a desertificação, é a ausência de acesso a alimentos frescos ou in natura num território. E é algo que acontece a larga escala aqui no Brasil. É só você se perguntar: quantas feiras livres tem próximo de você? Quantos ônibus você precisa pegar para acessar um alimento natural ou de qualidade? Qual é o preço desses alimentos? E eu não tô falando dos orgânicos, não. Eu tô falando só dos alimentos frescos, porque a gente sabe que os alimentos orgânicos acabam sendo ainda mais caros e ainda mais inacessíveis para a população negra, não é mesmo? E o que o Lailo África, na verdade, ele queria trazer com essa discussão? Primeiramente, ele queria discutir a face do genocídio da população negra, cujo tentáculo é alimentar. Quem conhece esse canal sabe que eu falo do monstro do genocídio e seus múltiplos tentáculos, que se desdobram na morte física, no epistemicídio e também no nutricídio. Lembrando que a alimentação saudável é um direito humano e que o nutricídio é justamente a eliminação do acesso a esse direito. Isso sem falar no quadro grave de insegurança alimentar e fome que o Brasil está vivendo nesse momento, que agrava ainda mais o tentáculo do nutricídio e leva cada vez mais corpos negros para o genocídio. Então eu quero trazer dados da última pesquisa do PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que aponta que 1 em cada 3 lares de famílias negras hoje sofrem de insegurança alimentar. E isso é muito grave. Isso sem contar que a pandemia impactou diretamente nas fontes de renda das famílias negras e das famílias brasileiras em geral. Com o cenário da pandemia e com o preço da cesta básica exorbitante, mais e mais lares brasileiros entraram na insegurança alimentar e o tentáculo do nutricídio está cada vez mais agressivo e feroz. Então é muito importante a gente ser lúcidos desse tentáculo nutricida e olhar com atenção a nossa alimentação para que a gente não venha ser vítima desse genocídio que é alimentar, não é mesmo? Lembrando que saber do nutricídio e combatê-lo é uma estratégia de sobrevivência pra gente aqui nessa desgraça coletiva do Brasil. E aí eu quero terminar esse vídeo lembrando a vocês que você é o que você come, sacou? Então preste atenção no que você anda comendo e evite os refinados. O sal refinado, ele tem pouquíssimos minerais. O arroz branco, a farinha branca, o açúcar branco são extremamente prejudiciais para a saúde da população negra e para a saúde da população em geral. The white man doesn't even come into my attitude. Apesar da incidência maior de hipertensão e diabetes na população negra, o fato de nós sermos um país que é composto por miscigenação racial não impede que você, pessoa branca, também tenha um gene que vai propiciar o nutricídio em você. E aí, eu quero agradecer quem assistiu esse vídeo até aqui. Me diga se você conhecia o Lailo África, se você gostou desse vídeo, se você quer que eu fale mais sobre isso. Vocês sabiam que tem muita gente que fala sobre alimentação e nutricídio? Eu posso fazer um videozinho aqui pra vocês também, mas só se pedirem muito. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre o Dr. Sebi, hein? Então manda esse vídeo pra geral, se inscreve nesse canal, deixa aquele like maroto, me ajude a furar bolhas, lembrando que você é um sol vivo, que a sua humanidade é inegociável e que nós nascemos para brilhar. E a alimentação, ela auxilia no brilho do nosso sol, não é mesmo? Então fiquem bem, fiquem lúcidos, se alimentem da melhor forma possível. Kioiá! Tiona. Tchau!